Olá pessoal, professor Cleiton Teixeira aqui, voltando para finalizar esse nosso quarto bloco da aula que estamos falando sobre o RES e sobre agravo em execução, né? Pois bem, no bloco anterior nós estávamos falando do prazo para interposição do RES e também do prazo para apresentar as razões do RES. E falamos também acerca da competência, né, que deve ser interposto esse recurso no juízo que deu a decisão, até por conta do efeito da retratação, né? Então o juiz pode se retratar daquela decisão. Então, vejam bem, diante dessa possibilidade de retratação do juiz, nós temos um outro efeito no RES, né? Que é o efeito regressivo, justamente por esse motivo. Vamos dar uma olhadinha no material. Olha só, efeito regressivo. Na hipótese de manutenção da decisão recorrida, ou ainda se houver retratação e agora a outra parte impugnar a nova decisão, o recurso passará a ter efeito devolutivo, devolvendo a discussão de toda a matéria para o tribunal competente. Além do efeito devolutivo, o RES possui efeito regressivo, uma vez que a interposição do recurso obriga o juiz que prolatou a decisão recorrida a reapreciar a questão, mantendo-a ou reformando-a, conforme dispõe o artigo 589, caput do CPP. No tocante ao efeito regressivo do recurso, recebendo os autos, o juiz, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará a sua decisão, mandando instruir o recurso com as cópias que lhe parecerem necessárias. A falta de manifestação do juiz importa em nulidade, devendo o tribunal devolver os autos para essa providência. O juízo de retratação será sempre fundamentado. A fundamentação deficiente do juiz também obriga o tribunal a converter o julgamento em diligência para esse fim. Então percebam que o juiz, quando recebe o RES, ele tem que exercer o juízo de retratação e tanto para voltar atrás na decisão, se retratar, ou para manter aquela decisão, ele tem que fazer isso de forma fundamentada. Não basta ele falar, mantenho pelos próprios fundamentos, né? Ou me retrato pelos fundamentos já expostos. Não, ele tem que se manifestar acerca do juízo de retratação. Se o juiz decidir pela manutenção da decisão, remeterá os autos à instância superior. Tá? Então, ele, uma vez que manteve a decisão, ele vai encaminhar o processo para o tribunal. Se reformar, abre prazo de 5 dias para que a outra parte, né, possa requerer a subida dos autos. E o recorrido deverá sempre ser intimado, né? Então dá uma olhadinha no material. A falta de manifestação nós já falamos, a fundamentação deficiente também. Então aqui, se o juiz decidir pela manutenção da decisão, ou seja, ele não vai exercer aí, não vai se retratar, né? Remeterá os autos à instância superior. Se reformá-la, o recorrido por simples petição e dentro do prazo de 5 dias poderá requerer a subida dos autos. Então, reformando, como existe o efeito devolutivo, vai devolver toda a matéria para o tribunal apreciar. Uma simples petição pedindo a subida dos autos é o suficiente. O recorrido deverá ser intimado no caso de retratação do juiz. E aqui finalizamos essa parte do RES. A matéria é muito extensa e o nosso tempo é curto. Então, alguma dúvida, alguma coisa, eu peço que vocês encaminhem por e-mail para que eu possa respondê-los, né? Vamos falar agora, então, do agravo em execução, que é um recurso muito parecido com o RES, né? Até na sua estrutura, na exigência do juízo de retratação, prazo e etc. Mas nós precisamos pontuar algumas coisas aqui com vocês para que tenham a noção correta de como funciona o agravo em execução. Lembrando a vocês que o agravo em execução é aquele recurso interposto contra as decisões relativas a assuntos da execução penal, né? Depois do advento da LEP, que é a Lei das Execuções Penais, passou-se a ter a possibilidade do agravo em execução. Como eu disse anteriormente, assuntos relacionados à execução era tratada pelo RES. E com a edição da LEP, revogou-se tacitamente, porque não tirou do Código de Processo Penal os incisos do RES.
Mas diante de uma lei específica, diante de uma lei que trata só daquela matéria, o recurso cabível é aquele que a lei especial estipula. Então, sempre que for tratar de execução penal, quando discordar de alguma decisão do juiz da execução, o recurso cabível é o agravo em execução. Vamos dar uma olhadinha nele. Agravo em execução. Trata-se de recurso utilizado na fase da execução criminal para impugnar as decisões, despachos ou sentenças prolatadas pelo juiz da vara de execução criminal. Quando, embora o apenado tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime prisional, tenha o seu pedido negado pelo juiz da execução, por exemplo, né? Então, se você tem um pedido de progressão de regime, estando cumprido lá o lapso temporal e tendo o réu, o apenado, bom comportamento carcerário, não teria óbice para que o juiz negasse o pedido. E negando, cabe, então, o agravo em execução. A fundamentação legal do agravo em execução está escrito no artigo 197 da Lei 7.210 de 84, que é a LEP, né? E o 197 fala assim: das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, olhem só. Legitimados para ingressar com recurso em agravo em execução são o Ministério Público, o próprio reeducando, seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou autoridade administrativa. Observações. O procedimento judicial também pode iniciar-se de ofício e deverá ser interposto o recurso de agravo em execução por advogado constituído ou nomeado, né? Então, não há que se falar aqui em propor um agravo de execução se você não estiver constituído pelo cliente, né? Então, aqui fica essas observações dos legitimados que são para ingressar com agravo em execução. O prazo segue os mesmos prazos do RESE. Como eu disse a vocês, a lei, a LEP, ela não trouxe o prazo definido no seu texto legal. Entretanto, como ela é uma lei específica que trata a execução, e antes disso, a matéria de execução era dirimida pelo RESE, né? A doutrina e a jurisprudência têm que os prazos são os mesmos. E isso tem súmula. Vamos dar uma olhadinha no material. O prazo para interposição do recurso de agravo em execução é de 5 dias. Súmula 700 do STF. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz de da execução penal. O prazo para apresentar as razões do recurso são de 2 dias, ou seja, exatamente como é no RESE, por conta de ter o mesmo procedimento. Como eu disse a vocês, o RESE é que tratava das execuções penais e com a lei especial, que é a Lei de Execuções Penais, passou-se essa competência, né, para a LEP, né, onde cabe o agravo em execução, só que a lei foi omissa, não falou qual era o prazo. E tendo que utilizava-se antigamente o RESE, entende-se que deve seguir o mesmo procedimento, né? O processamento também deve ser seguido da mesma forma. Vamos dar uma olhadinha no material, olha só. A Lei de Execução Penal não definiu o rito a ser seguido no agravo em execução, definido apenas no seu artigo 197, que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. A doutrina e a jurisprudência amplamente dominante adotam o entendimento no sentido de que deve ser adotado o mesmo rito do recurso em sentido estrito, notadamente no que se refere ao prazo, ao juízo de retratação e ao processamento, como eu disse a vocês. Então, mesmo prazo, mesmo procedimento, e cabe aqui também, com efeito, o juízo de retratação. Então, da mesma forma que foi dito para vocês há pouco do RESE, o juiz pode se retratar, né, e não se retratando, mantendo a decisão, encaminhando os autos à instância superior, né. A competência é a mesma, deve ser dirigida ao juízo que deu a decisão, por conta justamente do juízo de retratação, né? Está lá, competência.
A interposição do recurso deve ser dirigida ao juiz de primeiro grau que proferiu a decisão, para que possa rever a decisão em sede de juízo de retratação. As razões de recurso devem ser endereçadas ao tribunal competente, desculpem o erro de digitação aqui, ao tribunal competente, e a mesma regra, tá, pessoal? Tribunal de Justiça, se da competência da Justiça Comum Estadual, ou Tribunal Regional Federal, se da competência da Justiça Federal. Mesmo durante a ação penal, no caso de execução provisória, o pedido de progressão de regime deve ser endereçado ao juiz das execuções criminais. Isso quer dizer o quê? Olha só, pessoal, às vezes o seu cliente está preso provisoriamente e o processo está correndo, né? E ele tem um tempo de pena, né, que está aguardando recurso de apelação, por exemplo, né? Foi condenado a X anos e subiu uma apelação e está lá aguardando. E dentro desse período que aguarda o processo de julgamento da apelação, ele adquire tempo de progressão de pena, né? E aí como que faz, né? Porque se você não tem um processo de execução instituído ainda, você tem que fazer o pedido onde está o processo. Você não tem para onde encaminhar, né? Então, a lei fala que todo pedido deve ser feito na vara de execuções. Uma vez que o réu está cumprindo pena provisória e alcançou esse benefício, você tem que fazer o pedido realmente lá na vara das execuções. Isso pode ser feito através de incidente processual, né? Ou, se for o caso, você pede na vara de condenação a expedição da guia de recolhimento provisória. Com isso, você instrui também o seu pedido aí na execução, né? Então, percebam que antes de você fazer o agravo à execução, você precisa da decisão, né? Não dá para você recorrer daquilo que não foi decidido. Então, você precisa fazer o pedido, né? E para isso você precisa ter o processo. E se você seria preso provisório, está cumprindo pena provisória e não tem a execução ainda, você tem que pedir na vara da condenação que seja emitida a guia de recolhimento provisória, encaminhada para a execução penal, para que se abra lá então a execução da pena dele e você possa fazer o pedido em caso de uma decisão denegatória que você possa subir distância aí através do agravo em execução. Perfeito? Seguindo. Hipóteses de cabimento. É recurso destinado à impugnação de decisões interlocutórias proferidas no curso de execução criminal, disciplinada pela Lei 7.210, como decisões que concede ou nega a progressão de regime, determina a regressão de regime carcerário e perda de dias remidos, indefere o pedido de unificação das penas com base, por exemplo, na continuidade delitiva, concede ou denega pedido de livramento condicional, indefere pedido de saída temporária, concede ou denega o pedido de indulto, comutação ou remissão. E agora percebam, a observação, não existe um rol taxativo, tá, pessoal? Não sendo cabível para impugnar, sendo cabível para impugnar qualquer decisão proferida pelo juiz de execução. E aí eu convido vocês a ver o artigo 66 da LEP. O artigo 66 é um dos artigos mais importantes da Lei de Execução Penal, porque ali te dá a maioria dos pedidos que você pode fazer na execução penal. Ou seja, é um caminho a se percorrer. Sempre que você for fazer algum pedido na execução, você necessariamente deve passar pelo artigo 66 da LEP, porque lá são onde estão as possibilidades de pedido na execução. Entretanto, esse rol não é taxativo, né? Ele é um rol exemplificativo, podendo ser intentado em outras situações. Ok? Seguindo no material. Os efeitos. O agravo em execução possui efeito regressivo, da mesma forma que o rese, dado o juízo de retratação, aplicando por analogia o artigo 589, caput do CPP. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Nesse caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Então, da mesma forma que o rese, como eu disse a vocês, segue o mesmo procedimento, né? Os pedidos, reforma da decisão, provimento do recurso, e aí você faz o pedido específico.
né, seja concedida a progressão de regime semiaberto para o aberto, seja concedido o pedido de saída temporária, seja concedido livramento condicional e etc. Percebam, então, que o agravo em execução é o recurso adequado para você discutir as decisões tomadas na fase de execução criminal. Ele segue os mesmos procedimentos, né, e os mesmos prazos do RESE. Por isso que ele tem a mesma estrutura, tá? Uma vez que os assuntos relacionados à execução de pena eram tratados pelo Código de Processo Penal antes da edição da Lei 7.210 de 84, Lei das Execuções Penais. Perfeito? Eu espero ter contribuído ainda que minimamente com o conhecimento de vocês. Fica aqui um grande abraço do professor Peixer e, se Deus quiser, nos vemos na próxima aula.